Bom dia. Bom dia, Tayane. Bom dia, galera. Bom dia, Marcos. Tudo bem? Tudo certo? Bom, legal. Eu estou conversando com o pessoal. Tem gente que não conseguiu se inscrever ou não está conseguindo entrar, mas é um problema que a gente já conhece desses eventos, né, online. Então, a gente gravará esse evento para disponibilizar depois para quem não conseguir acompanhar e quem não consegue entrar no link pelo Simpla. Bom, não vou me estender muito. Primeiramente, quero agradecer a você ter aceito o convite de um evento interno aí para a nossa equipe, a equipe da Neurol, e compartilhando também com a amiga Débora, que também estará aqui conosco, para que a gente possa otimizar aí os nossos atendimentos. Bom, esse evento falará um pouco de algumas diretrizes, de alguns conceitos relacionados à pneumologia. Fala, Mari, bom dia. Sendo assim, abordaremos temas importantes e muito relevantes para a nossa prática clínica, principalmente se tratando aí dos pacientes que precisam de um suporte, né? De oxigênio, enfim, tudo isso levará para uma melhor prática, mais aprimorada do nosso atendimento. Então, faço a abertura, né, dessa aula, convidando a nossa querida palestrante Tayane para falar um pouco mais da sua trajetória, para quem não te conhece, e mais uma vez venho agradecer o convite, agradecer a todos que estão presentes aqui nessa manhã de sábado. Muito obrigada, Marcos. E muito obrigada a vocês que estão aqui nessa manhã para se atualizar um pouquinho em relação à pneumologia. Sou muito feliz e muito grata pelo convite. Eu tenho uma trajetória muito longa aí com o Marcos, da minha graduação na FMU, e sou muito grata por isso. Eu comecei a minha trajetória trabalhando junto com ele, pela Neuro-MC, nas casas de repouso, prestando atendimento, tanto da parte neurológica, como na parte de pneumologia, de cardio-resp, de orto, e fui aí ganhando muitos degraus na minha carreira em relação aos atendimentos, em relação aos meus estudos, até que me especializei na área de fisioterapia cardiorrespiratória e metabólica. Fiz um aprimoramento também em terapia intensiva, pediátrica, neonatal, puxando um pouquinho também para intensivo de adulto. E tudo isso me foi permitido porque eu tive um início muito bom, que foi junto com a Neuro-MC, e eu tenho certeza que vocês estão ganhando muito, estão subindo diversos degraus. Eu tenho certeza que vai ser assim excelente na vida de vocês, assim como foi na minha, porque abrilhantou muito o meu currículo, muito a minha habilidade, a minha expertise de atendimento com os meus pacientes. Eu tenho certeza que vocês vão sair ganhando de cada atualização que vocês tiverem, de cada atendimento. E é sempre bom a gente ir se atualizando para prestar o melhor para os nossos pacientes, porque eles merecem muito. Obrigada desde já, Marcos. Obrigada a todo mundo que está aqui. Bom dia para quem está entrando. Bom dia. Eu vou então compartilhar minha tela. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Thay? Já liberei aqui. Ok. Então vamos lá. Eu vou colocar em modo de apresentação, aí vocês me avisem se estiver dando para ver. Demorei um pouquinho para carregar. O áudio tá bom? Tá dando para escutar? Sim, Ok. Demorando um pouquinho para abrir, mas já abre. Tá em modo de apresentação para vocês? sim.
Ok. Sim, Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho, então, sobre oxigenoterapia, né? Essa atualização que saiu bastante estudos recentes em relação à utilização do oxigênio, contraindicação, indicação. Também vamos falar um pouquinho sobre a avaliação desses pacientes, né? Quando utilizar a oxigenoterapia, quando utilizar algumas técnicas como a aspiração. Então a gente vai englobar esses três grandes assuntos dentro de atualizações precisas que têm saído aí durante todos esses anos, principalmente com a evolução do Covid, com a evolução da pandemia. A gente teve bastante aí guidelines, bastante artigos, revisões sistemáticas, meta-análises, em relação a esses temas que vêm nos acompanhando a vida inteira, porém que vai se modificando conforme vai aparecendo aí novidades em relação à área da saúde, em relação a alguma pandemia, alguma doença em si, né? Então vamos dar início aí à nossa aula. Então a gente vai começar a falar do oxigênio, né? Que eu acredito que seja uma terapia que nós vemos assim com frequência em relação a alguns pacientes, a alguns tipos de população que precisa desse gás, né? Então, para começar a falar do oxigênio, a gente precisa conhecer tudo que a gente quer ofertar para o nosso paciente, a gente precisa conhecer de onde vem a origem, o que é, né? Bem rapidamente, assim, para a gente só relembrar do que é, então, o O2, o bendito do O2, não é mesmo? Então, ele é um gás tóxico, né? Então, a gente acredita que é terapia, mas a gente às vezes esquece que ele é um gás e que ele pode ser tóxico, né? Porém, ele é um gás que ele não tem cheiro, então ele é inodoro e ele é incolor. A gente não consegue visualizar, né, alguma cor nesse gás. E ele é o elemento mais prevalente na crosta da Terra, né? Então a gente tem 21% aí na atmosfera em relação a esse gás dentro da atmosfera. Só que ele é fundamental para a manutenção da nossa vida, né? Porque sem ele, os nossos tecidos, o nosso organismo, eles não teriam um bom funcionamento. Então, além da gente ter essa porcentagem na atmosfera que a gente acaba tendo contato, né? Acaba respirando, os nossos órgãos, os nossos tecidos, eles precisam ter aí esse gás para que eles consigam ter um bom funcionamento e para que eles não entrem aí no que a gente chama de falência orgânica. E aí, deixa eu ver se eu consigo minimizar isso aqui. E aí, então, trazendo todo esse conceito, né, surgiu aí em 2021 um artigo muito importante para a gente da área da cardiorresp, para a gente que trabalha com essa população de pacientes que necessitam da oxigenoterapia, um artigo que fala sobre a administração do oxigênio suplementar. Né? Ele é um artigo de 2021, é muito interessante essa revisão sistemática, teve meta-análise, e aí ele traz para a gente alguns conceitos atuais, né? Depois que aconteceu toda aquela pandemia, em relação ao Covid, porque foi se utilizando a oxigenoterapia de maneira muito inadequada. E alguns pacientes tiveram sequelas irreversíveis no tecido pulmonar e também nos órgãos adjacentes por uso inadequado da oxigenoterapia. Então, surgiram diversos estudos. Né? Então, o que é essa oxigenoterapia? É o uso suplementar do gás que a gente acabou de citar, né? Do oxigênio. E aí, esse uso suplementar, ele vai proporcionar para a gente concentrações maiores do que a concentração do oxigênio na atmosfera. Então, se a atmosfera tem 21%, um paciente que precisa da oxigenoterapia, ele precisa de um pouquinho mais do que esse 21%. Por quê? Porque daí a gente conseguiria, né, prevenir a hipóxia, que é a falta de oxigênio nesses tecidos, e assim a gente garantiria a necessidade metabólica desse organismo, dos nossos órgãos e dos nossos tecidos, né? E essa necessidade da oxigenoterapia, ela vai ser determinada pela baixa saturação de oxigênio na nossa hemoglobina, ok? Então, é quando a gente coloca o oxímetro do dedo do nosso paciente e a gente vê aquela saturação abaixo de 92%, que é o que diz agora a literatura,
que significa que a hemoglobina do nosso paciente ela está sofrendo de uma baixa presença de oxigênio. Então, esse paciente provavelmente precisará de um oxigênio suplementar, né? Mas a gente vai ver mais para frente que a gente precisa avaliar muito bem essa situação antes de suplementar o oxigênio para o nosso paciente. E esse oxigênio ele vai ser administrado através dessa saturação da hemoglobina quando a gente tiver aí uma saturação menor que 92%, né? Em alguns casos, como alguns pacientes que têm doença obstrutiva crônica, que é a DPOC, geralmente esses pacientes que precisam de oxigenoterapia ou não precisam de oxigenoterapia, acaba tendo aí uma saturação alvo um pouco menor do que 92, né? Geralmente gira em torno aí de 88, 85, e aí para ele tudo bem, mas tem casos e casos. Mas o que diz a literatura agora, que pacientes que precisam suplementar oxigênio seria aí uma saturação inferior a 92%. E aí, falando, né, desse gás que a gente falou lá no início que ele é tóxico, como então funciona essa toxicidade do oxigênio? Então, eu tenho altas concentrações de oxigênio por um período prolongado. Então, aquele paciente que demora para sair do oxigênio, ou até mesmo aquele paciente que já tem a suplementação de oxigênio domiciliar, porém precisa de altas concentrações, precisa aumentar esse nível do oxigênio, e ele fica com esse período prolongado, ele pode sofrer de toxicidade por esse oxigênio. E se isso acontece, a gente tem lesão pulmonar. Então, aparentemente seria um gás inofensivo, né? Porque é de fácil manuseio, é de fácil aumentar parâmetros, fluxo, qualquer coisa que acontece com o nosso paciente, a gente já fica desesperado, a gente já quer aumentar o nível de oxigênio para melhorar aquela saturação, mas a gente esquece que ele é tóxico e que se isso ocorre por muito tempo, esse aumento de oxigênio por muito tempo, esse paciente ele pode ter sim lesão pulmonar e pode ficar com um quadro muito pior, tudo bem? E aí, olha só que interessante o que esse artigo traz para a gente, né? Quais são, então, esses efeitos deletérios do O2? Que ele diz. Então, lembra que a gente falou que na atmosfera o oxigênio está em 21%. Quando a gente suplementa oxigênio para o nosso paciente, através daquele fluxômetro, né, aquele aparelho que a gente gradua o fluxo, dependendo do fluxo que a gente estabelece para o nosso paciente, a gente não sabe qual a porcentagem de oxigênio que a gente está dando para ele. Geralmente, um fluxo mais alto, ela chega até quase 100%, né, entre 80 e 90 de FiO2, que a gente fala, né, de fração inspirada de oxigênio para esse paciente. E a gente acha que está tudo bem. Porém, veja bem, se ele utiliza essa fração inspirada de oxigênio em 100%, ele pode gerar lesões agudas. E aí, de 12 a 24 horas, utilizando a 100%, a gente vai ter inflamação dos brônquios, inflamação da traqueia, porque esse oxigênio ele acaba sendo um gás seco e acaba ressecando a mucosa nasal, a mucosa de vias aéreas. E aí esse paciente, ele começa a ter aquela tosse seca, ele começa a sentir aquela dor no meio do peito, ele começa a sentir as narinas ressecadas, ele pode começar a ter o que a gente chama de epistaxe, que é sangramento nasal, por conta dessa narina ressecada. E aí a gente para e pensa, mas oxigênio em altas concentrações, a gente pode usar a umidificação, né, que é colocar a água destilada no umidificador, que a gente vai ver mais para frente. Só que esse paciente ainda vai continuar utilizando oxigênio em altas concentrações, e mesmo utilizando a umidificação, pode ser que ela não umidifique 100% aquele gás. E mesmo assim, ele vai ter esse ressecamento de vias aéreas e vai ter essa inflamação também de vias aéreas. E se isso acontece, a gente tem o que a gente chama de células ciliadas, né, na via aérea, que ajuda a empurrar o muco para fora do sistema pulmonar. Quando isso acontece, quando a gente tem esse ressecamento, essas inflamações,
a gente tem a redução da atividade dessas células, e aí esse paciente começa a exacerbar o muco dentro do pulmão do paciente, dentro das vias aéreas, e ele começa a ter mais catarro, né, mais secreção, porque essa atividade está reduzida. E nisso pode gerar outras infecções, mais inflamações. E aí a gente vem para a linha de baixo, né? Então, ali era 12 a 24 horas. Se esse paciente ficar de 24 a 36 horas, ele vai começar a ter parestesias, ele vai começar a ter náusea, vômito. O volume do pulmão, então, aquele ar que entra e sai do pulmão, vai começar a ficar reduzido. Por quê? Se o paciente começa a sentir dor, que é o que a gente falou lá em cima, principalmente em região do peito, né, external, que a gente fala, que é nessa região aqui mais no meio do peito, ele vai começar a reduzir a expansibilidade do pulmão para não sentir aquela dor. Logo, ele vai diminuir o volume que entra e o volume que sai de dentro do pulmão. E aí ele vai ter alteração da síntese de proteínas, né, no organismo e das células do organismo também, que a gente chama de células endoteliais. Passando 36 horas até 48 horas de suplementação alta de oxigênio, esse paciente vai ficar com o pulmão mais rígido, que é o que a gente chama de diminuição da complacência pulmonar. Então, a complacência do pulmão, que é aquela habilidade que o pulmão tem de distender, de retrair, né? Ela fica mais rígida, então esse pulmão vai começar a ficar lesionado mesmo, né? E aí, aquela troca de gás que ele faz dentro do pulmão, ela vai ser diminuída. Consequentemente, a gente vai começar a ter um efeito rebote dentro dos nossos vasos. Então, ao invés da saturação melhorar, se eu tenho uma dificuldade de trocar esses gases, né, essa diferença de pressão, eu vou ter um processo que a gente chama de hipoxemia. Que aí essa saturação não vai melhorar mesmo, vai ficar baixa, ok? Porque o meu pulmão já está lesionado. E aí, mais de 48 horas, né, até 60 horas de uso desse O2 alto, a gente vai ter o que a gente chama de inativação do surfactante, né, que é um líquido que a gente tem dentro do nosso alvéolo, né, uma textura mais proteica dentro do nosso alvéolo para impedir que ele feche, né, dentro do pulmão, para deixar ele aberto, a gente tem essa inativação. Então, esse paciente, ele vai ter mais probabilidade do pulmão fechar e ter o que a gente chama de atelectasia, né? Ou até mesmo encher este alvéolo de líquido com muita proteína, que a gente chama de edema alveolar. E aí, a gente tem dificuldades aí de ventilação. Esse paciente vai ficar desconfortável, esse paciente vai precisar de uma terapia maior, né? De ir para uma unidade hospitalar, e até mesmo precisar de um suporte ventilatório muito maior do que apenas uma oxigenação suplementar. E se esse paciente ficar mais de 60 horas com essa concentração de oxigênio muito alta, ele pode ter um pulmão totalmente danificado e ele pode sim ir a óbito, ele pode evoluir para óbito, ok? Então é muito sério o uso do O2. É um gás que é de fácil acesso, né, na unidade que a gente trabalha, porque a gente tem pacientes que utilizam de forma domiciliar, mas se a gente não souber utilizar, se a gente utilizar em excesso, tudo que é excesso é ruim, né? Tudo que a gente utiliza de excesso é ruim. Esse paciente pode sim ir a óbito, dependendo aí da quantidade de O2 que a gente utiliza e do tempo que é utilizado essa quantidade, ok? Isso em altas concentrações de O2. E aí, só para fazer um resuminho, né? Então, se eu aumento a taxa de O2 no meu paciente, eu tenho lesão das minhas células pulmonares, eu vou ter edema de pulmão, aí essa proteína vai extravasar de dentro do pulmão, eu reduzo o que eu chamo de surfactante, que ajudaria esse pulmão a ficar mais aberto, ajudaria as trocas gasosas, né? E aí eu vou ter colabamento do meu alvéolo, eu posso ter atelectasia, meu paciente pode ficar desconfortável, pode precisar de unidade de terapia intensiva, pode precisar de um suporte de ventilatório muito maior. Então a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala de suplementação de oxigênio, principalmente para os pacientes que já utilizam oxigênio, ok?
Então, qual é a utilização ideal? Qual é o fluxo ideal do meu paciente? Né? Geralmente, pacientes que utilizam oxigênio domiciliar, eles são acompanhados por uma equipe médica, equipe de enfermagem, até mesmo a equipe de fisioterapia. E quando eles saem do hospital, eles já saem com o seu litro ali de oxigênio para deixar a saturação dele alvo um pouquinho acima de 92. Então, o que a literatura fala para a gente hoje? Que o ideal para esse paciente saturar com o oxigênio é igual ou acima de 92. Às vezes a gente se assusta porque o paciente está saturando 92. Ah, mas está saturando 92, era para saturar 95, 100%. Vou aumentar o oxigênio do meu paciente. E aí, a gente não avaliou o contexto que o paciente está inserido, não avaliou se o paciente broncoaspirou, se o paciente tem secreção, se o paciente está mal posicionado, e a gente só aumenta o oxigênio para melhorar a saturação. Só que quando a gente faz isso, nós estamos sendo negligentes, porque a gente não avaliou o nosso paciente. E aí a gente tem todos aqueles detrimentos do parênquima pulmonar que a gente falou lá atrás. Então, qual é o melhor litro para o meu paciente? É aquele litro, né, aquela oferta mais consciente possível, de forma mais consciente possível, desde que eu mantenha a saturação igual ou maior que 92%, né? Salvo aí os casos dos pacientes que têm DPOC, porque eles vêm já do hospital ou de algum acompanhamento médico com a saturação alvo. Então, tem pacientes que fazem a suplementação do O2, que a saturação alvo deles é entre 85 a 90, e aí esse oxigênio ele vai ficar entre a melhor saturação para ele, entre 85 e entre 90. E aí a gente não precisa aumentar mais para ele saturar mais. Até porque quando a gente tem esse tipo de paciente de DPOC, quanto mais a gente aumenta esse oxigênio para ele, se ele tem essa saturação alvo, né, se ele é crônico, quanto mais a gente aumenta esse oxigênio, mais efeito rebote a gente vai ter. Então, ele já estava acostumado a saturar 88, 90, 85, 90, e a gente aumenta para ele saturar 95, esse paciente ele tem uma condição que a gente chama de alteração aí em relação à troca gasosa, e ele pode sim sofrer de narcose, e ele pode ir até mesmo para uma unidade hospitalar, porque ele pode ficar bem mal, tá? Então a gente precisa saber qual tipo de paciente que a gente está lidando e saber ofertar o oxigênio da melhor forma possível. Então, o paciente está saturando 92 com aquele litro de oxigênio, tá ótimo, ok? Isso é o que diz os estudos hoje em dia. E aí a gente tem alguns dispositivos, né, de oferta desse oxigênio. O mais comum que a gente vê nas nossas unidades é o catéter de oxigênio, né? Ou aquele catéter em óculos, ou o catéter que dá a volta mesmo no crânio do paciente. Juntamente com ele, a gente tem o que a gente chama de umidificador, né? Que é aquele que a gente preenche com água destilada na tentativa de umidificar a via aérea do nosso paciente. Esse catéter de O2, o importante a gente saber é que ele só comporta até 4 litros por minuto de oxigênio. Tem literaturas que fala de 4 a 5 ou de 4 a 6, mas o que a gente mais vê é que o número de corte é 4 litros por minuto. Se eu aumento mais do que 4, mais do que 5 litros por minuto neste catéter, eu tenho grandes riscos de lesão de via aérea superior. Então, esse paciente ele vai ter sangramento nasal, vai ter ressecamento de mucosa, e esse catéter ele não comporta altos níveis de oxigênio, então vai ser muita pressão para dentro da via aérea do nosso paciente. E aí, sobre a umidificação, o que a literatura fala para gente? Que até 4 litros por minuto, né, até menos que 4 litros por minuto, então 1, 2, 3, a gente não precisaria umidificar. Por quê? Esse estudo aqui de Francini, ele avaliou que a umidificação ela traz mais infecção bacteriana do que a própria umidificação desse paciente, desse litro desse oxigênio, porque é muito difícil você conseguir umidificar o oxigênio, principalmente em baixo litro, né? Porque em baixo litro
você não tem tanto ressecamento assim de via aérea. Então, você pesa o risco-benefício. Será que 1 litro eu preciso umidificar esse O2 do meu paciente, correndo o risco dele ter mais chance de infecção bacteriana? Porque ali vira uma casinha de bactérias, né, aquela água. Mas o que a literatura diz para gente é que se o meu paciente precisa de 4, de 5 litros, e vai ser um litro muito maior, que pode ressecar a narina do meu paciente, aí sim é permitido usar a umidificação. A gente pode ter infecção bacteriana? Pode ter infecção bacteriana, mas como o litro está um pouco mais alto, é aceitável utilizar a umidificação. Então, não é indicado utilizar umidificação abaixo de 4 litros, justamente pela disposição bacteriana nesses pacientes. Então, catéter de O2 até 4 litros por minuto. Se eu precisar aumentar esse litro, aí eu já penso em trocar esse dispositivo de oferta de oxigênio. Por quê? Porque eu estou pensando também no conforto do meu paciente. Geralmente, nossos pacientes, eles ficam muito incomodados com muito litro no catéter. E eles não vão querer ficar com o catéter no nariz. Né? Se é aquele paciente mais colaborativo, aquele paciente que é mais ativo, que é responsivo, eles vão tirar o catéter do nariz e toda vez a gente vai ter que ficar colocando o catéter no nariz dele, explicando que ele não pode ficar sem, porque a saturação está baixa, só que está doendo, está ressecado, está sangrando. Então a gente precisa pensar aí num outro dispositivo para ele. Então esse é o catéter de oxigênio. Até aqui tudo bem, gente? Certo? Alguma dúvida? Vão me falando aí no chat. Tá tudo ok? Tá dando para entender? Acho que sim, né? Então vou continuar. Outro dispositivo que a gente vê que é muito comum é a máscara de nebulização, né? São as nebulizações. Alguns chamam ela de tenda e outros só chamam de nebulizador, ok? Então, geralmente vem essa máscara aqui, né, que fica entre as orelhas do paciente e chega quase perto do nariz do meu paciente, e ela vem já com esse copo de umidificação. Diferente do catéter de O2, aqui eu preciso utilizar a umidificação. Por quê? Porque quando eu falo de máscara de nebulização, né, da Nebu, a famosa Nebu, a gente fala de 5 a 10 litros por minuto de oxigênio. Então, esse paciente ele vai receber uma concentração de O2 um pouquinho mais alta. E para eu receber 5 a 10 litros por minuto, pensando no próprio nome do dispositivo, né, nebulização, eu preciso ter névoa. E eu só tenho névoa se eu consigo colocar aqui a nossa água destilada. Então, o que eu utilizo aqui nesse compartimento é água destilada, né? Então, nebulização de 5 a 10 litros por minuto. Aqui eu utilizo sim a umidificação, porque eu preciso de névoa para chegar esse O2 até o meu paciente, tá? Então, se o paciente que estava no catéter precisa de uma suplementação um pouco mais alta para garantir aqueles 92%, para ficar estável em relação à saturação, eu posso utilizar a máscara de nebulização. Ela é apresentada, então, de diversos tamanhos, né? E ela é muito mais fácil de ser adaptada ao rosto do paciente, porque ele fica com a via aérea livre, né? Diferente dos outros tipos de máscara. A única coisa que incomoda um pouco mais eles é a própria apreensão da máscara, né? Porque geralmente ela fica aqui na região das orelhas, porque ela fica como se fosse uma bolsa aqui no rosto do paciente, porém ele fica livre, ele consegue falar, ele consegue enxergar, porque não tem nada perto da visão dele para atrapalhar, e é um bom dispositivo caso necessidade de utilização entre 5 a 10 litros por minuto. O próximo dispositivo que a gente mais encontra é a máscara com reservatório não reinalante. Tudo bem? A máscara com reservatório não reinalante geralmente é o que mais a gente tem nas nossas unidades, né? Principalmente a domicílio. Ela é uma máscara que ela é utilizada a altas concentrações de O2 em relação à nebulização, em relação ao catéter de oxigênio. Com a máscara com o reservatório, nós temos que ter a litragem entre 10 a 15 litros por minuto no nosso fluxômetro. Por quê? Como que funciona, então,
essa máscara. A gente tem a bolsa, né, embaixo dessa máscara, e aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver o meu mouse, eu não sei se eu consigo deixar ele vermelhinho, deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu não vou conseguir. Vou anotar aqui, acho que dá pra... Aqui, consegui. Ó, acho que agora dá pra ver. Então, aqui tem umas válvulas, né? Na direita e na esquerda. Geralmente essa aqui tá aberta nessa imagem. Geralmente aqui, onde tem esses furinhos, ficam como se fosse uma membrana de um lado e do outro, vedando esses furinhos. E aqui fica a nossa bolsa. Quando a gente utiliza concentrações de oxigênio nessa máscara abaixo de 10 litros por minuto, eu perco a função dela de não reinalar. O que seria isso? Essa máscara ela precisa estar acoplada no rosto do meu paciente, vedada, então eu não posso ter escapes de ar por fora dessa máscara, ok? E aí, quando eu vedo ela, se essa bolsa aqui tiver desinsuflada com O2 baixo, então 9, 8, 5, né, que a gente já viu por aí, esse paciente ele vai ficar enchendo essa bolsinha de CO2, que a gente chama de carbono, e esvaziando, porque ele vai estar respirando e soltando ar dentro dessa bolsinha. E aí, essa função que não era para ele reinalar esse carbono, ele acaba reinalando. E esse paciente ele pode ter diversas repercussões por reinalar esse carbono que ele está soltando dentro dessa bolsa, né? Se for um paciente que tem DPOC, se for um paciente que é um pouco mais instável, ele reinalando esse CO2 o tempo inteiro, ele pode até ter uma síncope dentro da máscara, né? Então, o mais indicado é entre 10 a 15 litros. Por quê? Com 10 litros, eu já vejo essa bolsa inflando. E quando ela infla de oxigênio, mantendo ali para o meu paciente um gás fresco e rico em oxigênio. E aí, quando ele vai inspirar, essas membranas que ficam aqui na máscara, elas vão fechar e ele só vai conseguir inspirar aquele ar fresco que tem dentro da bolsa, né, que tem dentro do reservatório, que é um gás rico em oxigênio, e quando ele soltar o ar, essas membranas vão abrir, liberando aquele CO2, e aí, por conta da bolsinha estar cheia, esse carbono não vai ficar dentro dela, ele vai sair pelas válvulas, ele vai sair através das membranas. Por isso que é importante esse reservatório estar cheio, né? Então, de 10 a 15 litros, eu consigo ter isso. Então, a máscara não reinalante é para pacientes que, para manter a saturação igual a 92 ou acima de 92, né? Tirando aquela hipótese do paciente que tem saturação alvo mais baixa, eu preciso ter de 10 a 15 litros, tá? Tem muito paciente que tá nessa máscara e que tá saturando super bem, e a gente aumenta o O2 desse paciente, por quê? Não tem motivo, né? Então, se ele tá nessa máscara, tá saturando bem, será que eu não posso tentar colocar outro dispositivo no meu paciente que tem um litro menor, que não necessariamente precisa ser essa máscara? Porque essa máscara é só para litros mais altos, né? Então, se o meu paciente precisa, para manter a saturação de 92, de uma litragem de O2 menor, eu posso trocar o meu dispositivo, para ele não precisar ficar com essa máscara, né? E aí a gente precisa ter atenção em relação a isso, né? Porque se eu não tiver atenção, meu paciente ele pode sofrer com os efeitos deletérios do meu oxigênio, que a gente já falou lá atrás, e se ele tiver nessa máscara com baixa concentração de O2, porque ele não está precisando de alta concentração, mas a gente ainda manteve ele nesse reservatório, ele pode piorar do padrão respiratório, pode piorar em relação ao nível de consciência, porque a gente está usando essa máscara de forma inadequada. Então, lembrem, essa máscara com reservatório não reinalante é de 10 a 15 litros. Nunca pode ser menor que 10, porque senão perde o efeito que ela tem. Então, eu vou continuar reinalando o CO2. Esse meu paciente ele pode perder o nível de consciência, ele pode ficar pior do padrão ventilatório, e até porque ela gera uma sensação também de claustrofobia, se esse paciente tiver. E se esse meu paciente estiver ok com 10 litros, eu não preciso subir para 15 litros, se ele estiver saturando bem.
Então, eu preciso ter atenção tanto para mais oxigênio quanto para menos, ok? E aí, dependendo do dispositivo que a gente tiver, né? Geralmente nos nossos territórios, em relação a esse paciente que tem esse suplemento de O2, ele é fornecido através de algum sistema, né? Então, eu trouxe aqui só para relembrar e conhecimento mesmo, que é através do concentrador de O2. Então, a gente tem alguns tipos de concentrador de oxigênio, né? Esse daqui que é mais pesado, que é maior, que é portátil, né? Mas também tem pacientes que alugam, tem pacientes que compram, né? Então ele não precisa ser um oxigênio que ele fica grudado na rede, na parede, né? Do fornecimento do próprio estabelecimento. Ele é portátil, ok? E temos também os pacientes que têm a bolsinha do concentrador do oxigênio, que ele anda a todo momento ali do lado dele e pode ir para onde ele quiser, porque também é portátil e ele é mais leve, mais fácil de carregar. Outros meios de fornecimento de O2 são da própria casa, né? Se tiver, do próprio domicílio, do próprio ambiente hospitalar, que é os fornecimentos em relação ao o fluxômetro, né? Nas paredes. Aqui são as válvulas que ficam nas paredes, caso precise de um suporte ventilatório maior, mas geralmente os concentradores que tenham a disponibilidade de ter somente o torpedo de O2, né? Porque a gente tem o concentrador e a gente tem o torpedo de O2. Se tiver o torpedo de O2, geralmente ele vai estar acoplado num fluxômetro deste daqui, ó. Deixa eu só anotar de novo, colocar um foco aqui. Geralmente ele vai estar acoplado nesse fluxômetro aqui. E é esse fluxômetro que a gente vai graduando ali os níveis do litro do O2, ok? Então, esses são os principais tipos de fornecimento, né, nas nossas casas, a domicílio, que esse paciente pode ter. O torpedo ou concentrador de O2, geralmente o concentrador já vem ali com seu fluxômetro embutido, né? Ou, se tiver torpedo, o fluxômetro ele vai ser sempre o verde e vai ficar ali inserido no torpedo. Né? E, geralmente esse concentrador de O2 ele já fica pré-estabelecido o nível que o paciente vai usar de oxigênio, e se ele precisar de mais, é de fácil acesso para aumentar parâmetro ou diminuir parâmetro de oxigênio, ok? E aí, então, o que a gente precisa tomar, então, de cuidado, né? Oxigênio não reduz desconforto respiratório, ele não melhora desconforto respiratório, isso é mito. Oxigênio foi feito para tratar hipóxia, hipoxemia, e não desconforto respiratório. O que a gente coloca na nossa cabeça muitas vezes é o paciente está desconfortável, está afundando a fúrcula, está com a respiração bem abdominal, está fazendo como se fosse uma gangorra, né? Tórax sobe, barriga entra, barriga sobe, tórax entra. E aí a gente pensa no quê? Oxigênio, vamos dar oxigênio para esse paciente. Ele já está utilizando oxigênio, mas vamos aumentar, porque se eu aumentar o oxigênio, vai diminuir o desconforto respiratório do meu paciente. E não é bem assim. Às vezes esse paciente ele está com outro problema pulmonar, ou até mesmo extrapulmonar, é outra coisa que ele apresenta para a gente, e a gente vendo esse paciente nessa agonia, né, desse desconforto respiratório, a gente pensa a primeira coisa em aumentar o oxigênio. Mas se esse paciente está com a saturação boa, mas ainda está desconfortável, não é o oxigênio que vai melhorar o desconforto respiratório dele. Ele precisa de um suporte ventilatório muito maior. Ou então, é apenas uma questão de posicionamento, que é o que a gente vai falar mais para frente. Então, antes de eu colocar a minha mão para aumentar o oxigênio do meu paciente, eu preciso avaliar a condição que o meu paciente está inserido, porque às vezes só de melhorar o posicionamento do meu paciente reduz o desconforto respiratório, aumenta a oxigenação e eu não preciso aí expor o meu paciente aos efeitos deletérios desse oxigênio, tá? Então, assim, a gente precisa colocar isso na nossa cabeça de que eu aumentar o oxigênio, o meu paciente não vai melhorar do desconforto respiratório. Alguns pacientes que são mais ativos, né, que são mais responsivos, que têm essa habilidade de reconhecer e de falar para a gente o que ele está sentindo,
quando a gente aumenta o oxigênio, eles sentem aquele ar fresco entrando. Então, eles podem até falar para você: nossa, melhorei, eu acho que eu estou me sentindo melhor. Mas é só porque o ar fresco está entrando e ele está sentindo aquela sensação mais agradável. Porém, o desconforto respiratório ainda vai continuar. Então, assim, de verdade, oxigênio, isso é o que mais está saindo há muito tempo, né? A gente tem essa informação nos nossos estudos, nos nossos guidelines, em tudo, que oxigênio não reduz desconforto respiratório. Não adianta aumentar o oxigênio, que o paciente ele não vai melhorar do desconforto respiratório. Ele vai melhorar da saturação, né? Às vezes, dependendo do desconforto, nem assim melhora, mas não vai melhorar do desconforto respiratório, que são aquelas tiragens que a gente vê, aumento da frequência respiratória e tudo mais. Tudo bem? E aí, o que que eu preciso avaliar, então, se esse meu paciente apresenta queda de saturação ou aquele aumento de frequência respiratória, né? Aquele desconforto um pouco mais leve. A gente precisa avaliar o contexto que o paciente está inserido e avaliar ele mesmo. E essa avaliação, ela não pode ser demorada, né? Porque a gente precisa apresentar assistência para o nosso paciente. Ela precisa ser rápida, mas precisa, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa avaliar: como está o posicionamento do nosso paciente? Será que ele está posicionado de forma adequada? E o que seria esse posicionamento adequado? Né? Então, a gente precisa observar a postura que o nosso paciente tem. Porque alguns pacientes são mais encurtados, alguns pacientes têm mais dificuldade de receber um posicionamento adequado. Mas nem por isso a gente vai deixar de dar um posicionamento melhor possível dentro da condição que ele apresenta para a gente, ok? Então, a primeira coisa que eu vou ver é como está a condição da via aérea do meu paciente. Por quê? Às vezes a gente chega no leito, o paciente está exatamente com o pescoço flexionado, tá assim, deitado, assim, totalmente flexionado. E aí, quando eu flexiono o meu pescoço, quando eu flexiono a minha via aérea, eu acabo pressionando a minha traqueia, né? E eu não consigo ventilar direito. Eu não consigo que o ar chegue no meu pulmão direito, não consigo que ele saia direito, e eu acabo tendo queda de saturação porque eu não estou conseguindo fazer troca direito, eu não estou conseguindo expandir o meu pulmão porque eu estou totalmente flexionado, eu não estou conseguindo ventilar. E isso provoca uma sensação também de sufoco no meu paciente. Então, eu preciso avaliar se ele está com o pescoço totalmente flexionado. Do contrário, também é verdadeiro. Ah, então se ele está com o pescoço flexionado, o que que eu preciso fazer? Estender o pescoço do meu paciente. Só que às vezes a gente distende tanto o pescoço do paciente, né? Estica tanto, que fica tão esticado, que se você fazer um teste aí onde você está, estica bem o seu pescoço. Tenta respirar. Olha como fica difícil respirar com a traqueia toda esticada, porque ela também afunila quando a gente estica muito o pescoço. E aí a gente tem dificuldade de deglutição quando a gente estica demais a nossa cervical, dificuldade de deglutição, dificuldade de ventilação, né? E aí aquele paciente que é mais celorreico, que produz mais saliva, né, que tem dificuldade de deglutir líquido, tem dificuldade de deglutição, vai ficar todo armazenado na via aérea, porque ele não vai conseguir deglutir, e aí que ele pode fazer o quê? Broncoaspirar toda aquela saliva, todas aquelas coisas. Então, qual é o melhor posicionamento da via aérea? Neutro, né? Então, se eu estou muito fletido, eu vou levantar a via aérea do meu paciente para ele ficar neutro. Se eu estou muito hiperdistendido, eu vou reduzir a via aérea do meu paciente para ficar neutro, ok? Isso a gente consegue fazer com coxins atrás do meu paciente, né? Então, se eu deixo um coxim mais na cabeça dele, ele vai dobrar o pescoço. Então, eu tenho que descer um pouco mais o coxim. A gente fala que é região subescapular, né? Supraescapular. Deixar um pouquinho mais para cima, assim, da escápula, entre o pescoço e a cabeça, para esse paciente ficar neutro e não hiperdistender e nem flexionar demais esse pescoço. Outra coisa que ajuda muito o paciente, né, é o que a gente chama de elevação da cabeceira ou posicionamento de beach chair, que é a famosa cadeira de praia. Principalmente se o nosso paciente for mais obeso, isso ajuda muito a tirar a pressão do abdômen. Consequentemente, a gente dá vantagem para o nosso pulmão ventilar. Por quê? A gente tem o diafragma, né? E a gente precisa dar vantagem para esse diafragma fazer o trabalho dele. Quando a gente inspira, ele tende a descer, né? Mais, né? Para negativar essa pressão, para entrar o ar. E quando a gente solta o ar, ele sobe de novo.
Se eu tenho um abdômen muito distendido, então aqueles pacientes que têm o abdômen distendido ou pacientes mais obesos, eu tenho aí uma desvantagem mecânica desse diafragma. Então, se ele precisa descer para entrar o ar, e eu tenho o abdômen distendido, ele encontra uma barreira para negativar essa pressão. E aí, quando eu estou com o paciente totalmente deitado, né, ou com os membros inferiores mais elevados do que a cabeceira, ou até mesmo a cabeceira elevada e o membro inferior elevado, né, que ele fica pressionando o abdômen, dobrando a barriga, esse paciente tem uma desvantagem desse diafragma. Então, eu aumento a pressão da minha barriga, do meu abdômen, e aí eu tento aumentar a pressão do meu pulmão, mas eu não consigo. Consequentemente, para esse paciente respirar, ele vai sentir falta de ar, né? Que a gente chama de dispneia. Ele vai começar a aumentar a frequência respiratória dele para gerar volume corrente, para entrar ar, para sair ar. E aí ele vai ficar cansado. Aí ele vai começar a desaturar, daí ele vai começar a apresentar sinais de desconforto respiratório. Então, o que, que a literatura fala para gente? Que quando a gente tem um posicionamento adequado, a gente consegue ter uma melhor mecânica do diafragma, né? Então, o que seria esse posicionamento adequado? Pode ser o posicionamento de cadeira de praia, pode ser só elevação de cabeceira. Então, o que, que eu preciso avaliar nessa elevação de cabeceira? Como está aqui na imagem, ó. Eu elevo a minha cabeceira, eu não flexiono muito os membros inferiores do meu paciente, e aí eu consigo observar a barriga dele. Se a barriga estiver muito espremida, né? Se a barriga estiver muito flexionada, eu posso até colocar um coxim atrás da coluna do meu paciente, né, das costas do meu paciente, para ela erguer um pouquinho mais, a barriga ficar um pouquinho mais reta, eu afasto um pouco as pernas do meu paciente e deixo ele num melhor posicionamento, né, com as mãos mais estendidas, posso colocar um coxim aqui em região de antebraço, como se fosse cadeira de praia mesmo. Então, eu penso na cadeira de praia e deixo meu paciente assim, porque daí eu dou vantagem para o meu diafragma, eu dou vantagem para a minha via aérea, eu dou vantagem para o meu pulmão e esse paciente vai respirar muito melhor. Às vezes, o paciente vai estar caindo a saturação, a gente vai querer aumentar o oxigênio, mas é só questão de posicionamento, ele está todo torto no leito, todo flexionado, abdômen todo flexionado, ele não consegue ventilar. Então, é possível sim um bom posicionamento de qualquer paciente, dentro do contexto dele, né? A gente adaptar da melhor forma possível para ele. Então, o posicionamento geralmente é a maioria dos problemas e a maioria das resoluções quando a gente consegue identificar que é isso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é avaliar o posicionamento do nosso paciente. E aí, a gente chama aí a segunda avaliação da queda de saturação, a técnica de reposicionamento do oxímetro. Por quê? Porque às vezes a gente coloca o oxímetro no dedo do nosso paciente e esse paciente, por algum motivo, se mexeu, o oxímetro saiu um pouco do dedo, desregulou ali da posição correta e começa a desaturar, e a gente já entra em desespero. Ou até mesmo em algumas casas, ao domicílio e tudo mais, o paciente tem aquela monitorização de 24 horas, né? Então ele fica com o oxímetro constante no dedo, só que o oxímetro, por algum motivo, não está bem posicionado, ele começa a apresentar saturação e a gente já vai correndo aumentar o oxigênio, sendo que era só reposicionar o oxímetro. Então, a gente precisa avaliar o posicionamento do oxímetro. Parece que é simples, mas é mesmo, é muito simples. Às vezes é só isso, então não precisa suplementar O2 se for só posicionamento de oxímetro, né? Frente a isso, será que esse paciente está com a perfusão adequada? Porque às vezes esse paciente está com a perfusão mais lentificada. Então a gente faz o que a gente chama de TEC, né? Que é o teste do enchimento capilar. Então, o dedo do paciente, a gente dá uma pequena pressionada na ponta do dedo, e aí, se demorar mais de 3 segundos para o sangue voltar, né? Então, quando a gente pressiona, fica meio branco, né? A ponta do dedo. Se demorar mais de 3 segundos para ficar rosa novamente, né? Para corar o dedo, quer dizer que a perfusão do meu paciente está mais lentificada. Consequentemente, pode ser que a saturação esteja em queda, reduzindo por conta dessa perfusão que está ruim. E aí a gente precisa saber o porquê que essa perfusão está ruim. Outra coisa, tem pacientes que têm esmalte, né? Então, esmalte muito forte no dedo do paciente acaba prejudicando a leitura do oxímetro, porque ela é totalmente sensível
em relação a isso. Então, acaba prejudicando o infravermelho que tem no oxímetro e ele acaba fazendo, às vezes, uma leitura inadequada. Então, se o paciente tem esmalte, principalmente esmalte escuro, o mais adequado seria retirar, remover esse esmalte para ter uma leitura mais adequada para a gente não se assustar e precisar suplementar oxigênio à toa para o nosso paciente. E aí também temos a troca de segmento do dedo, né? Porque às vezes o oxímetro está lá o dia inteiro no dedo do paciente, e aí já pressionou aquela área, o paciente já estava com aquela perfusão mais inadequada, já não está mais passando sangue direito ali no dedo do paciente de tão pressionado que está aquele oxímetro. O mais correto seria trocar o segmento do nosso paciente, o dedo do paciente. Então, não deu certo com um, tenta com outro, né? Porque faz a prova, né? Faz a dupla checagem em relação ao segmento paciente. Faz o teste, troca o dedo, vê se está tudo certo, vê se é isso mesmo, confirma, vê se a saturação caiu mesmo antes de aumentar o oxigênio, ok? E aí a gente entra na ausculta pulmonar, ok? Porque às vezes esse paciente pode ter queda de saturação porque é um paciente que é mais secretivo mesmo, que está com o pulmão mais cheio de secreção, com a via aérea cheia de secreção, ou aquela salivação constante que ele não está conseguindo respirar porque tem saliva ali impedindo a passagem de ar e ele está agoniado porque ele não consegue deglutir, ele não consegue cuspir, e aí acaba que a gente tem a queda de saturação também e também desconforto respiratório. Então, a gente precisa avaliar o pulmão do nosso paciente. Como está o som do pulmão desse paciente? Será que tem presença de secreção? Será que esse som está diminuído? Será que esse paciente tem um ruído de edema de pulmão? Será que ele não está piorando? Será que não é a hora de contatar algum médico, ter uma avaliação mais precisa? Então, a gente precisa auscultar o pulmão do nosso paciente para saber se não é isso que está acontecendo. E aí sim, a gente pensa em incrementar O2, né? Então, será que agora é o momento de incrementar essa suplementação de O2 no meu paciente? Mas aí eu preciso saber qual que é o valor da saturação no momento. Será que é 91? Será que é 92 e eu quero incrementar só porque é 92? Né? Então, não. A gente precisa avaliar, a gente precisa ter toda aquela avaliação que a gente falou lá atrás. Né? Então, se eu vi que o meu paciente realmente está precisando de incrementar o oxigênio, aí é hora de incrementar o oxigênio. Só que eu também não vou incrementar o oxigênio 10% acima do que ele tem. Então, o paciente está com 2 litros de oxigênio, mas está tendo queda de saturação, está saturando 88, vou aumentar para 5. Não, aumenta devagar, vê o que acontece. Aumenta para 3. Aí espera, vê o que acontece. Não deu certo? Aumenta para 4. Aí espera, não deu certo? Será que não é o momento de trocar de dispositivo? Então, assim, a gente não aumenta bruscamente o nosso oxigênio. E aí, aqui a gente percebe que a gente tem um passo gigantesco para chegar no incremento de oxigênio, né? Mas tudo isso que eu estou falando, ele não vai ser demorado, né, essa avaliação. Até porque se o paciente estiver com a saturação muito baixa, a gente não pode perder tempo de descobrir o que está acontecendo com o nosso paciente. Mas observe o caminho que a gente leva para incrementar o oxigênio, porque o oxigênio é uma coisa séria, né? É uma terapia séria, não é uma terapia muito fácil de ser resolvida. Então, tudo isso que a gente fez anteriormente na nossa avaliação pode impedir o incremento do O2 e a gente pode aí salvar aquele pulmão de ter alguma lesão futuramente, tudo bem? Então, olha só o caminho que a gente faz antes de incrementar o oxigênio para o nosso paciente, né? E aí, de acordo com essa avaliação, se precisar incrementar algum procedimento, vai ser de acordo com a nossa avaliação, né? E agora a gente vai saber aí o que fazer em relação a ter que incrementar algum procedimento, principalmente aí aspiração, como tá a tosse e tudo mais. Ok? Então, qual será, então, nossa conduta mediante a isso, né? Mediante a toda essa avaliação, ao redirecionamento de posicionamento, né? Então, a gente tem aí a nossa ausculta pulmonar, que é muito importante. Quando a gente fala de ausculta pulmonar, a gente tem esse modelo monoalveolar, que ele é bem interessante para direcionar qual técnica a gente vai fazer caso o paciente tenha
uma ausculta aí de secreção ou alguma coisa do tipo. Ele é bem fácil de entender e ajuda a direcionar a gente nas nossas condutas, né? Então, o que que ele fala basicamente? Ele mostra para a gente um desenho de todo o segmento das vias aéreas até chegar nas vias aéreas mais baixas, que são os alvéolos. Então, aqui em cima, ó, ele mostra a via aérea superior, então nariz, traqueia alta, né? Rinofaringe e tudo mais. Depois ele vai mostrar pra gente viéria de grande calibre, né? Que é aqueles broncofontes, direito e esquerdo. Aí ele vai descendo um pouquinho mais, já mostra bronquíolos. E depois ele mostra alvéolos. Tudo bem? E aí o que que ele quer dizer aqui pra gente? Que o volume de ar que entra no nosso paciente, né? A troca de gás que entra, então trocar O2 por CO2 e tudo mais para esse paciente melhorar da ventilação, tem total a ver com a condução desse ar, né? Tem total a ver com a resistência, com o fluxo. Se eu tiver alguma coisa dentro desse segmento, dessa via aérea, eu vou ter aí uma alteração de fluxo de ar entrando no meu paciente. Consequentemente, eu vou ter uma alteração de troca gasosa, consequentemente, eu vou ter queda de saturação. Tudo bem? Aí o que, que ele fala pra gente, né? Que a gente vai ver aqui. Então, via aérea superior, de grande calibre, médio calibre e pequeno, e via aérea de troca, que seria os alvéolos. Aí ele dá pra gente o que, que a gente pode encontrar de ausculta pulmonar em cada uma desses segmentos aqui das vias aéreas. Então, em via aérea superior, é aquela famosa rinorreia, né? Que o paciente tem o nariz que está escorrendo, que a gente sente que está mais obstruído, que ele não consegue suar o nariz sozinho, ou até mesmo soa, mas está com com aquela voz mais anasalada, né? Então, a gente tem aí as vias aéreas superiores. Quando a gente vai descendo mais para as vias aéreas de grande calibre, a gente tem o que a gente chama de roncos, tudo bem? Quando a gente tem o que chama de ronco, a gente tem aquele ruído mais grosseiro, que ele é geralmente assim, ó. Ele faz exatamente esse som, né? Então a gente pode escutar um ronco tanto quando o paciente puxa o ar, como quando o paciente solta esse ar. Quando a gente tem esse ronco, a gente tem certo tipo de manobra para fazer, ok? Quando a gente desce para a via aérea de menor calibre, que é a via aérea que o calibre é menorzinho, que são os bronquíolos, a gente já escuta alguns estertores subcrepitantes e a gente escuta também sibilos. E aí esse sibilo pode ser na fase que ele está puxando o ar e na fase que ele está soltando o ar, que ele é como se estivesse miando, é um gatinho. Então ele pode fazer. Quando ele está sibilando na fase inspiratória, né, quando ele puxa o ar, quer dizer que tem secreção ali na via aérea de menor calibre. E se ele solta o ar e faz o gatinho, então faz desse jeito, pode ser que o paciente esteja numa condição que a gente chama de broncoespasmo, que são aqueles pacientes que precisam de broncodilatador, ok? E lá para baixo é aquele som mais de bolhas, né? Que a gente escuta como se fosse bolhas estourando, que seriam os estertores crepitantes. Mas a gente vai focar mais lá para cima, ok? Então, o que, que esse modelo direciona a gente? Se eu tenho secreção em vias aéreas superiores, né? Aquele nariz entupido, via aérea superior com rinorreia escorrendo, né? Eu posso fazer lavagem nasal, ok? E aí a gente tem aí umas vantagens em relação à lavagem nasal, porque a gente consegue tirar toda aquela secreção de via aérea superior do meu paciente, eu desobstruo o nariz do meu paciente, né? A gente tem a vantagem no adulto que a gente consegue respirar pelo nariz e pela boca. Então, se eu tô com o nariz entupido, eu respiro pela boca, talvez a minha saturação fique um pouco mais regular, mas eu fico ainda com aquela dificuldade de respirar. E aí eu não tenho aquele ar mais umidificado para o meu pulmão. Então, eu posso fazer a lavagem nasal. Hoje em dia está muito famosa aquela lavagem de jato, né? Então, a gente lava o nariz do paciente, faz o jato com a seringa para cair a secreção do outro lado. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de manobra, porque se é um paciente mais idoso, um paciente que não protege a via aérea, que não consegue tossir, eu posso fazer uma broncoaspiração no paciente com soro. Então, talvez essa lavagem nasal a jato, que todo mundo anda fazendo, principalmente na internet, talvez não seja mais indicada para esse paciente, né? Então, para eu fazer esse tipo de lavagem nasal,
o meu paciente ele precisa estar totalmente consciente, orientado, ter tosse eficaz, proteger via aérea, ok? Se é um paciente mais acamado, idoso, que não protege via aérea, eu não vou fazer lavagem a jato no meu paciente. Eu posso utilizar umas gotas de soro para hidratar o nariz, para umidificar o nariz do meu paciente, mas eu não vou usar jato de soro como tem usado por aí, né? E eu também posso direcionar o meu paciente, se for um paciente mais consciente, orientado, a fazer a desobstrução rinofaríngea, né? Que essa é uma técnica da físio, que a gente utiliza em instilação de soro ou não, né? Então, geralmente nos adultos, a gente utiliza esse soro, a gente explica para ele, né, que ele vai ter que fazer como se fosse um puxão de ar, ele vai fazer uma inspiração forçada. Então, eu jogo um pouco de soro no nariz do meu paciente, ele vai fazer isso aqui, só sugar o soro com o nariz, uma respiração forçada. Então, eu preciso fazer a lavagem nasal do meu paciente quando ele protege via aérea, quando ele tem tosse, ok? Porque senão eu posso causar uma broncoaspiração do meu paciente, tudo bem? E aí depois, o que que eles vão falar pra gente nesse modelo? Que se o meu paciente tem a ausculta de ronco, esse ruído mais grosseiro, quer dizer que ele tem secreção nessas vias aéreas de grande calibre, né? Então, é aquele paciente que está tossindo, com aquela tosse produtiva, ou aquele paciente que não está conseguindo expectorar o catarro, porque já está bem na via aérea mais calibrosa, aí eu preciso fazer técnicas que eu tenho uma expiração forçada, né? Que é aquela técnica que eu jogo o ar mais veloz, né? Mais rápido para fora do meu pulmão. Então, eu vou fazer tipo isso, sabe? Para soltar essa secreção que está mais presente em vias aéreas de maior calibre. Então, observem que esse modelo ele mostra para gente diversos tipos de manobra em relação à nossa ausculta pulmonar. Então, eu vou escolher a melhor manobra de acordo com a minha ausculta pulmonar, ok? Lembrar que a aspiração e a tosse, elas são presentes em relação a vias aéreas de grande calibre. Então, se eu estou escutando roncos, quer dizer que a secreção já subiu ali para a minha via aérea de maior calibre, eu consigo já fazer a aspiração do meu paciente. Tudo bem? Pensando em manobras, então, né, que agora a gente chama de técnica de remoção de secreção, antigamente era manobra de higiene brônquica, a literatura dividiu para a gente essas manobras, porque muito se falava antigamente de tapotagem, de vibrocompressão, para realizar nesses pacientes, né? Então, ela dividiu para a gente em relação à manobra convencional e em relação à manobra atual. E qual é a grande diferença, né? Isso não quer dizer que muitas se sobressaem sobre as outras. A diferença é que as convencionais, elas usavam formas mecânicas de realizar as manobras, né? Então eu precisava de uma frequência, eu precisava de energia para deslocar o muco, ok? Já as atuais, elas utilizam oscilação de fluxo de via aérea. Então, dependendo do fluxo mais lento, médio, forte, eu consigo tirar o muco. Então, eu não preciso aí ter uma disposição mecânica, né? Fazer esforço mecânico para tirar a secreção. Eu só oscilo o fluxo do meu paciente para tirar a secreção. Então, o que que eu tenho de manobra mecânica, né? De manobra que é convencional? A tapotagem, a vibrocompressão, a drenagem postural, a percussão, que é basicamente a tapotagem, a aspiração e a tosse. E as atuais, a gente tem, né, a lavagem nasal, a drenagem rinofaríngea, né, a desobstrução rinofaríngea, que a gente já acabou de falar, o aumento de fluxo respiratório, respiração lenta e prolongada e aí outras, ok? Então a gente vai passar aí por elas para a gente dar uma relembrada nessas manobras, para a gente fazer com esse paciente, tá? Então, o que que acontece? Vibrocompressão. O que que a literatura fala para a gente em relação aos adultos na vibrocompressão? Dependendo do porte do meu paciente, né, dependendo do biotipo do meu paciente, eu não consigo alcançar a frequência necessária para mobilizar o muco. Então, eu estou falando de um paciente que está com secreção, que tem ronco, que tem sibilo, que a ausculta dele está ruim, eu vou manobrar meu paciente. Só que aí é um paciente tem um biotipo um pouco mais avantajado, então eu não consigo
o meu corpo não consegue promover a frequência necessária para fazer essa vibração no meu paciente e deslocar muco. Então, eu vou gastar muito mais energia para conseguir deslocar pouca secreção desse paciente, né? Então, eu imponho as minhas mãos sobre o paciente, eu vou utilizar uma força de antebraço para ele e vou promover uma vibração, né? Uma vibração ou uma compressão. Então, eu comprimo um pouquinho, vibro e solto. Isso seria a vibração. Então, eu espero meu paciente inspirar, ele inspirou, quando ele for soltar o ar, eu vou fazer aquela vibração no meu paciente. Se é um paciente com biotipo um pouco menor, a gente consegue fazer a vibração, né? Ela é um pouco mais eficaz, mais eficiente do que um paciente que tem um biotipo um pouco maior, tudo bem? Então, a gente precisa avaliar muito bem as técnicas que a gente vai utilizar para ser o mais eficaz e o melhor para o nosso paciente. Então, essa seria a vibrocompressão, manobra convencional. Outra manobra que essa sim, essa caiu em desuso, essa a gente não utiliza mais, essa diversos artigos dizem que não é eficiente para o paciente, né? A vibrocompressão a gente até utiliza ainda, mas a tapotagem, percussão, não se utiliza mais, né? Então, o que que ela emprega? A gente cobre o paciente, a área que a gente vai tapotar com um lençol, com tecido fino, e aí a gente vai fazer pequenas percussões naquela área que a gente deseja que o muco se desobstrua, né? Saia, se desprenda da via aérea, fazendo diversas oscilações. Essas oscilações a gente também não consegue chegar na frequência necessária para que o muco se desprenda. O paciente pode sentir ou não pode sentir dor, e é uma técnica que não promove aí a remoção necessária de secreção. Então, é uma disposição de energia desnecessária. A gente vai fazer, e não vai conseguir aí o resultado que a gente quer, só vai incomodar o paciente. Geralmente, essas técnicas, né, que utilizam essa disposição mecânica, elas vêm associadas ao que a gente chama de drenagem postural. Para quê? Para otimizar o descolamento, né, do muco, essa retirada do muco. Então, o que a drenagem postural prega para a gente? Dependendo da postura que o paciente fica, né, esse muco sai do lugar e caminha para a via aérea de maior calibre para que a gente possa expectorar, para que a gente possa tirar esse muco, né? Então, aqui tem essa imagem que mostra o melhor posicionamento para todos os segmentos alveolares que estejam aí com o muco. E aí, vibração, vibrocompressão, drenagem postural, elas podem utilizar a tapotagem, elas podem utilizar a drenagem postural para fazer mais efeito, né? Assim dizia a literatura. Então, você coloca, por exemplo, o paciente em decúbito dorsal para movimentar o muco aí mais do terço médio do pulmão. Então, você conseguiria fazer a tapotagem nesse sentido. Ou até só mesmo o posicionamento. Só que tem posicionamentos que inviabilizam o paciente, né? Porque aumenta a pressão intracraniana do nosso paciente, esse paciente que tem labirintite, paciente que já tem pressão alta, se ele fica numa posição dessa, né, que a gente chama de Trendelenburg, uma posição com a cabeça virada para baixo, esse paciente pode ter aumento da pressão intracraniana, pode ter uma síncope. Então, a gente evita fazer alguns tipos de posicionamento, né? A gente pode posicionar o paciente para manobrar? Deve posicionar. Pode posicionar para decúbito lateral, decúbito dorsal, sentado. Dá para posicionar, mas tem posicionamentos que a gente precisa evitar, que é esses posicionamentos que utilizam aí a cabeça do paciente a um desnível em relação ao corpo. Então, a tapotagem a gente não utiliza mais. A vibrocompressão e a vibração depende do biotipo do paciente, ok? E a drenagem postural depende da postura que a gente for realizar. Aí a gente fala agora das manobras que envolvem fluxo, né? Uma das manobras que é muito interessante de fazer com o nosso paciente, principalmente com aqueles pacientes que são colaborativos, responsivos, que conseguem interagir com a gente, é a drenagem autógena. Por quê? Porque ele faz junto com a gente consegue ter essa interação com o paciente,
não fica uma coisa monótona e ele consegue expectorar um muco de uma maneira mais adequada para ele, né? Então, o que, que basicamente a drenagem autógena ela fala? Né? Então, a gente deixa o paciente ou em decúbito dorsal ou sentado. É melhor se o paciente estiver sentado, né? E aí, a gente pede para ele deixar as mãos cruzadas no abdômen, ok? E ela é muito fácil de fazer. Desde 1970 que ela é descrita. Então, o que que ela vai trabalhar aqui? Com alteração de volume do pulmão. O que que você vai pedir para o paciente fazer? Você vai pedir para o paciente puxar o ar de uma maneira leve, então ele vai gerar um volume bem baixinho. Então, ele puxa e solta o ar de uma maneira bem leve. Em seguida, ele vai puxar o ar de uma maneira média, né? Então, um pouco a mais do que ele tinha puxado da primeira vez. E na terceira vez, ele vai puxar o ar bem forte e vai soltar uma tosse. Então, ele vai fazer bem leve, isso apertando a barriga quando ele soltar o ar. Então, ele puxa o ar e empurra a barriga lá para dentro, leve. Aí depois médio. E aí, por último, ele vai inspirar, enche o pulmão de ar e tosse, né? E aí a gente consegue deslocar a secreção, tanto de via aérea distal, quanto de via aérea proximal, e quanto de via aérea média, quanto de via aérea proximal. E é bem interessante para o paciente, porque não fica não fica monótono para ele, né? Vira para um lado, vira para o outro. Ele consegue fazer junto com a gente e a gente consegue eliminar mais secreção. Isso se for um paciente mais colaborativo, responsivo, né, consciente e orientado. Tudo bem? Essa é a drenagem autógena. E aí, como eu falei, né, ela trabalha com oscilação de fluxo respiratório. Então, você vai pedir para fazer uma respiração lenta, uma média e uma rápida, seguida de tosse. E aí a gente consegue higienizar aí a via aérea do paciente. A gente também tem a manobra de expiração lenta, né, com a glote aberta. Então, o paciente vai deixar a boca aberta. Seria o mais indicado o paciente utilizar um bocal, tudo bem? E aí, por exemplo, eu escutei que o lado do meu pulmão direito do paciente tem mais secreção. Então, eu vou deixar esse pulmão para baixo, né? Ele fala para deixar infralateral. Vou deixar esse meu pulmão para baixo, ele vai deitar em decúbito lateral, vai ficar de lado, ok? Vou colocar a minha mão sobre o tórax do meu paciente e sobre o abdômen. E aí eu vou pedir para ele inspirar e quando ele soltar o ar, eu vou dar uma torcidinha no abdômen do meu paciente, trazendo essa barriga para cima para ajudar ele soltar o ar. Então eu só vou empurrar o ar para a via aérea superior. E nisso a manobra prega para gente que a secreção descolaria. Por que que a gente precisaria então ter essa via aérea aberta, né, a boca aberta? Para que ele consiga expectorar essa secreção de uma maneira mais fácil, ok? Então, se esse paciente está com ronco, com sibilante inspiratório, a gente consegue fazer essa manobra aí lateral. A vibração, a gente também consegue fazer ela com o paciente deitado de lado, lateralizado, bem? Essa manobra aqui também ela é realizada para paciente que é mais colaborativo, que é mais consciente e orientado, né? E ela foi muito boa, principalmente para pacientes com sequela de Covid, porque ela consegue, além de expectorar a secreção, ela consegue ter uma expansão do tórax e a gente consegue trabalhar com o paciente a respiração dele. Então, a gente ensina o paciente a respirar novamente. Como é o nome dela? Ciclo ativo da respiração. Então, além da gente remover secreção, a gente expande o tórax do paciente e a gente tem controle da respiração. Aí eu tenho um vídeo aqui para mostrar para vocês mais ou menos como faz. Ela é super bem indicada, ela é muito boa de fazer, né? Então, geralmente o paciente ele se adapta muito bem a essa manobra. Eu vou soltar o vídeo, ver se dá para mostrar aí para vocês.
Deu para ver? Gente, me fala aí no chat se deu para ver o vídeo. Sim, não, talvez. Ok. Então, ó, basicamente é o seguinte, o que que a gente vai falar para o paciente? Primeiro ele vai respirar normal, então puxa e solta o ar 3 vezes. Depois ele vai fazer uma expansão do tórax. O que que ele vai fazer? Puxa o ar e segura 4 segundos e solta. E aí depois ele volta para respira e solta, respira e solta. E aí depois ele vai puxar o ar e vai fazer o que a gente chama de huffing, que seria o quê? Seria expulsar o ar de dentro do pulmão de uma forma grosseira, né? A gente chama de expiração forçada. Então eu puxo o ar e ao invés de fechar a minha via aérea para tossir, né? Ao invés de eu tossir assim, eu vou puxar o ar e vou fazer com a boca aberta. Como se eu estivesse fazendo um bafinho no espelho, sabe? Fazendo desse jeito para embaçar o espelho. A mesma coisa. E aí depois que ele fizer um huffing, ele vai voltar para o controle da respiração. Aí ele vai inspirar e soltar. Inspira, solta. Aí ele faz uma expansão torácica de novo, segura 4 segundos, solta o ar, volta para o controle da respiração e depois faz o huffing. Essa manobra, ela tem tudo integrado. Então, se o paciente for consciente, orientado, colaborativo, a gente consegue trabalhar expansão pulmonar, controle da respiração e retirada de secreção somente com o ciclo ativo da respiração. E aí a gente tem a AF, que eu acho que essa todo mundo aqui conhece, né? Que é o aumento do fluxo expiratório. Ela pode ser tanto de forma passiva quanto de forma assistida, ok? E ela pode ser feita ou sentado ou deitado, né? Então, a gente tem a AF lenta e a AF rápida. Se eu escutei na ausculta pulmonar do meu paciente ele fazendo sibilo inspiratório, então aquele gatinho, né? Eu vou fazer ela mais devagar para eu conseguir que o fluxo de ar chegue bem devagarinho nas vias aéreas de menor calibre e expulse esse ar para fora. Se eu quero, o paciente tem ronco, aquele ronco grosseiro, eu vou fazer ela de forma mais rápida, porque daí meu paciente consegue fazer aquele huffing também. Ele vai fazer toda vez que eu fazer essa manobra. Então, se o meu paciente estiver sentado, eu vou ficar atrás do meu paciente, ok? Essa manobra ela consegue ser passiva também. Então, esse paciente que não é tão colaborativo, que é um paciente mais acamado, eu consigo fazer essa manobra. Essa manobra é muito interessante para tirar a secreção desses pacientes que não são tão colaborativos e que não estão bem conscientes em relação ao tempo, né, e ao lugar, tudo bem? Então, se ele conseguir ficar sentado, eu fico atrás do paciente e abraço o tórax dele. E aí, quando ele for puxar o ar, você vai sentir, vai ver ele fazendo isso. Você deixa ele puxar o ar e quando ele soltar, você aperta a costela do paciente de forma delicada para não causar dor e encontra o abdômen dele. E aí ele vai soltar o ar e vai conseguir mobilizar a secreção. Ou esse paciente pode ficar deitado, e aí, se ele estiver deitado, você tem que tomar cuidado se esse paciente tem GTT, ok? Porque se ele tiver GTT e a gente pôr a mão em cima da barriga do paciente, a gente pode aí soltar o botão da GTT, então tem que tomar cuidado com a GTT, não colocar a mão sobre a GTT. E o paciente não pode ter acabado de se alimentar, ok? Então, o decúbito precisa estar mais ou menos em 30 graus. Esse paciente vai ficar em decúbito dorsal, né, de costas para o leito. E a gente vai colocar uma mão no tórax e uma mão no abdômen. Quando o paciente puxar o ar e soltar, as duas mãos vão se encontrar. Ou eu posso fazer de forma lenta, ou eu posso fazer de forma rápida. Se o paciente tiver GTT, faça de forma lenta, porque daí você vai conseguir controlar melhor o direcionamento desse fluxo. Então, a gente consegue posicionar a mão sobre o tórax, sobre o abdômen, e quando ele soltar o ar, a gente encontra as mãos, né? A gente ajuda ele a soltar o ar, tudo bem? E aí a gente consegue fazer em qualquer paciente, desde que ele não tenha uma tensão abdominal importante e desde que a GTT esteja tudo ok e no lugar.
Ok, falamos sobre as principais manobras que a gente pode fazer com esse paciente. E aí a gente também tem duas principais questões, que é sobre a tosse e a aspiração. Porque depois que eu manobrei meu paciente, se ele não tossiu, né? Ou se ele tossiu e ainda tem secreção, eu preciso fazer alguma coisa para tirar aquela secreção, porque não adianta só manobrar. Para o paciente melhorar, eu preciso tirar a secreção que está ali. Ou ele vai engolir aquela secreção, ou ele vai cuspir aquela secreção. Se ele não fizer nenhuma dessas coisas, eu preciso fazer alguma coisa para tirar aquela secreção dali. Porque não adianta nada eu mobilizar, soltar a secreção e não tirar a secreção para que não haja aí alguma interferência em relação à saturação e ao desconforto respiratório. Então, primeiro de tudo, a gente vai avaliar a tosse do nosso paciente. E como a gente vai avaliar isso, né? Pedindo para ele tossir, se ele for colaborativo. Se ele não for colaborativo, a gente pode até estimular a tosse do paciente para ver se ele tem tosse ou não. Então, é mais ou menos aqui, na região da traqueia, né? Na região que a gente consegue mais palpar, da região mais palpável que você encontrar na traqueia. Então, abaixo aqui da glote, da epiglote, você encontra os anéis da traqueia. Você vai dar uma pequena apertadinha e uma empurrada para o lado da traqueia do paciente. Isso faz com que ele tenha vontade de tossir. Se você fazer o teste aí em você agora, você vai tossir para chuchu. Então, você aperta a via aérea do paciente, né, a traqueia, então você vai sentir aqui os anéis da traqueia, a parte mais proeminente. Você vai sentir a glote, desce um pouquinho mais para baixo, aperta a traqueia e dá um empurrãozinho para o lado, assim, de uma forma um pouquinho mais rápida, mais veloz. Esse paciente, ele pode tossir, e aí, ok, beleza, tossiu, né? Tossiu, limpou a secreção, limpou o catarro. Ou, mesmo fazendo estímulo, ele pode não tossir. Então, para avaliar a tosse, eu solicito a tosse se meu paciente for colaborativo. Se ele não for colaborativo, eu posso induzir a tosse, ok? E aí, como eu avalio essa tosse? Eu avalio se ela é eficaz, se ela é ineficaz. Se ela for eficaz, quer dizer que o paciente tossiu. Tossiu e conseguiu limpar a secreção. Então, aquela tosse que estava produtiva, agora ficou seca. Foi eficaz. Se ela é ineficaz, esse paciente ou ele vai tossir pouco, sem força, então aquela tosse mais boba, sim, né? Falando ignorantemente, ou esse paciente ele vai tossir, mas ele não vai ser capaz de limpar a tosse, vai ser aquela tosse produtiva, aquela tosse cheia de catarro ainda, mesmo depois de ter tossido muito, ok? Então, eficaz, se ele conseguiu tossir e se ele conseguiu limpar a ausculta pulmonar. Ineficaz, se foi aquela tosse mais fraca, foi aquela tosse sem força, ou se ele não tossir, né, que aí seria ausente a tosse, e se ele tossiu, mas ele não conseguiu limpar a ausculta pulmonar, tá? A tosse, ela é um meio de avaliação e um meio de terapia também, né? E um meio de proteção de via aérea. Se o paciente não tem tosse, significa que ele não protege a via aérea dele, ele não consegue tirar o corpo estranho que está caindo da via aérea dele, tudo bem? E aí, se o paciente não tiver tosse ou essa tosse for ineficaz, está indicado a aspiração de vias aéreas, mas ela precisa ser muito bem feita e muito bem indicada, né? Então, quando que a aspiração de vias aéreas ela é indicada? Então, esses pacientes geralmente têm evidência de ausculta pulmonar com ruído, né? Então, aquele ruído, aquele ronco, aquele sibilo, que depois que eu manobrei, o paciente não conseguiu tossir, né? Então, paciente com tosse ausente ou com tosse ineficaz. Quando o paciente tem traqueostomia, porque às vezes em algumas casas de repouso o paciente é traqueostomizado, a gente tem presença de secreção na cânula, né, orotraqueal, né, na traqueostomia em si, ou a gente tem secreção e depois a gente vai precisar aspirar depois, porque precisa higienizar a via aérea desse paciente. Quando esse paciente tem obstrução da via aérea, então, se ele tem obstrução, lembra que a gente falou, vai cair saturação, ele vai ficar desconfortável, né? E depois das manobras de remoção de secreção, das técnicas de remoção de secreção, se ele não tossir, ou se a tosse for ineficaz. Tudo bem? Então, esses pacientes, geralmente, eles vão ser impossibilitados de remover a secreção sozinhos,
eles tenham aquele alteração de nível de consciência, aquele paciente mais acamado, mais hipoativo, né? Que aí tem secreção, não consegue tossir, a gente vai precisar aspirar. Tem alguns pacientes que têm algumas circunstâncias neurológicas, então eles vão ter alguma disfunção diafragmática, não vai ter força para tossir, então a gente vai precisar aspirar esse paciente, ok? E aí, se o paciente também tiver tracostomizado na casa de repouso e precisar aspirar, a gente também vai precisar aspirar esse paciente. O que a gente vai precisar para aspirar esse paciente? É importantíssimo ter um oxímetro, porque durante a aspiração, a gente acaba tirando ali alguns segundos de respiração desse paciente. Consequentemente, pode ser que caia um pouco mais essa saturação e em seguida ela eleve novamente. Ok? Então, precisa ter o oxímetro durante o procedimento. Coloca o oxímetro no dedo do paciente e realiza a aspiração. A gente também precisa de uma sonda de um calibre necessário. Então, geralmente, a sonda para adulto varia entre 10, 12, 14, né? Geralmente, a gente utiliza uma sonda 10 ou uma sonda 12 para aspirar esses pacientes. Então, cada sonda tem uma numeração. Quanto maior a numeração, maior o calibre da sonda. Nós vamos precisar de luva estéril, né? Então, a gente encontra a sonda, a luva, em qualquer farmácia aqui. E se não houver luva estéril, geralmente, porque ela também é um valor um pouquinho mais alto, geralmente as casas de repouso ou os hospitais e as farmácias, elas vendem um saquinho com várias luvas dessa aqui, plásticas, né? Que elas são por dentro estéreis. Então, elas têm dentro do saquinho, elas vêm aqui dentro do saquinho, né? Então, a gente só tira aqui ela, né, com a outra luva por baixo. Então, a gente vai precisar de uma luva de procedimento embaixo. E aí, ela é estéreo dentro do saquinho. A gente consegue colocar na mão para aspirar o paciente. Tudo bem? Ela vem várias dentro do saquinho, ela é de baixo custo, até melhor para ter, né, em relação ao custo. Mas, se não tiver a luva estéreo, essa aqui também pode ser estéreo, que ela vem dentro do saquinho, ela é de baixo custo. Mas a farmácia vende a luvinha estéreo também, para colocar no paciente. Se eu coloco a luva estéreo, eu não posso mais contaminá-la, então eu preciso tomar cuidado para não contaminar. Por quê? Esse é um procedimento invasivo e a gente precisa tomar cuidado com a contaminação desse paciente. Não pode ser contaminado, precisa ser tudo o mais estéreo possível, ok? Vamos precisar de um copo coletor da secreção, então farmácias também vendem esse copo para conectar na sonda para a gente conseguir aspirar. Também vamos precisar, obviamente, de um aspirador, aspirador portátil, ou algumas casas de repouso também já tem aspirador, alguns pacientes já têm aspirador porque eles precisam ser aspirados, ok? Então, precisa ter um aspirador. A gente vai precisar de solução fisiológica de 0,9%, seringas entre 5 a 10 ml, porque a gente precisa hidratar um pouco a narina do paciente antes de aspirar esse paciente. Tomar cuidado também para a gente não fazer o jato, né? Colocar muito soro na narina do nosso paciente. A gente vai contar gotas de soro ali na narina do nosso paciente. E também gase, porque às vezes esse paciente tosse durante a aspiração, né? Ele precisa tossir durante a aspiração, e aí ele solta a secreção também pela boca e pelo nariz. Então, se a gente tiver gase por perto, a gente consegue higienizar sem contaminar a nossa sonda, contaminar a nossa luva. Então, precisa ser um procedimento estéreo. Não pode contaminar. E quando eu acesso a via aérea do meu paciente, eu consigo ver a presença de tosse. Se eu estou vendo a presença de tosse, é sinal que eu estou na minha via aérea do meu paciente. E aí eu realizo a aspiração, ok? Qual é a duração, a frequência e de quem é essa responsabilidade de aspirar o nosso paciente, tá? Quando eu estiver no procedimento de aspiração, eu só posso permanecer aspirando de 10 a 15 segundos. Eu não posso passar desse tempo, porque lembra, eu estou tirando naqueles segundos a respiração do meu paciente. Então, consequentemente, a oxigenação dele também vai cair um pouco. Então, ele precisa ser feito de 10 a 15 segundos. Eu desço na viária do paciente, ele tosse, eu aperto o vácuo da minha sonda, eu puxo a sonda de forma linear, né, de forma mais leve, mas eu também não posso ir muito rápido e também não posso ir muito devagar. Então, conta 10 a 15 segundos no máximo. Tem pacientes que têm condições neurológicas que talvez a tosse deles vai estar um pouco ineficaz ou ausente mesmo na aspiração.
mas a gente avalia a questão aí da coloração da secreção e tudo mais, né? Então, qual frequência que eu devo aspirar meu paciente? Quando ele tiver real necessidade. Quando eu tô vendo que ele está desaturando, que eu já posicionei, que eu já fiz de tudo, e eu escutei que ele está secretivo, e ele não tosse, e a tosse é ineficaz, tem necessidade de aspiração, preciso aspirar meu paciente, né? A aspiração, ela não é necessariamente função do fisioterapeuta para sempre, né? Não é especificamente do fisioterapeuta a aspiração, né? Então, o crefito e o corém, eles dão a liberdade do fisioterapeuta e do enfermeiro utilizar essa manobra de aspiração do paciente. O fisioterapeuta, ele realiza essa aspiração durante o atendimento. Por quê? Deslocou secreção, está trabalhando com secreção, quer remover essa secreção e precisa aspirar, aí o fisioterapeuta aspira. Quando o fisioterapeuta não está no procedimento de aspiração ou não tem o fisioterapeuta no ambiente, aí acaba ficando por responsabilidade da enfermagem, né? O Corém, ele responsabiliza, ele dá a liberdade para o enfermeiro fazer. Técnico de enfermagem auxiliar, ele não se responsabiliza em fazer, mas o enfermeiro pode fazer a aspiração desse paciente, sim. Então, o fisioterapeuta, durante o atendimento, o enfermeiro também pode realizar a aspiração, desde que haja necessidade para esse paciente. Isso está bem resolvido em relação ao Corém e ao Crefito também. Então, no máximo 15 segundos, quando houver necessidade. Quais são as contraindicações de realizar, então, a aspiração do nosso paciente? É um paciente que está instável hemodinamicamente, está hipotenso, hipertenso, assim, de forma demasiada, é um paciente instável. Então, talvez não seja o momento de aspirar, ok? Se o paciente tem sangramento ativo nas vias aéreas, então ele está com muito sangramento e ainda por cima faz uso de anticoagulante, cuidado, porque se a gente for aspirar esse paciente, a gente pode ter mais lesão, esse paciente pode sangrar mais, pode ter uma hemorragia, pode ter um choque hipovolêmico, e aí a coisa não fica muito legal. Então a gente precisa tomar cuidado com esse paciente, tá? Dependendo da broncoaspiração desse paciente, a gente precisa tomar cuidado também em aspirá-lo, porque se for algum corpo estranho que ele aspirou, broncoaspirou, no momento que a gente desce a sonda para aspirar, a gente empurra mais o corpo estranho e aí, ao invés de ajudar, a gente só piora a situação. Então, observem que as contraindicações da aspiração elas são mais relativas do que absolutas, né? Então, a gente precisa avaliar o momento do nosso paciente, em qual sistema ele se encontra e se realmente vai ter necessidade de aspirar, porque não é um procedimento confortável, esse procedimento acaba sendo um pouco doloroso, né? Esse paciente fica um pouco mais ansioso, fica com mais agonia desse procedimento, porque às vezes dói, esse paciente tem desvio de septo, aí a sonda bate, dói mesmo, tudo bem? Então, é mais contraindicação relativa, né? A gente precisa avaliar a condição do nosso paciente do que contraindicação absoluta, ok? Qual é a melhor sequência, então, como tem que ser feita essa aspiração? Lembra que é um procedimento estéril? Então, eu preciso, o que a literatura fala pra gente, é que é do meio de menor contaminação para o meio de maior contaminação. Eu não posso contaminar a sonda, né? Então, se eu tenho um paciente que tem dispositivo ventilatório, ou está entubado, né? Não é o caso da casa de repouso, mas traqueostomizado, tem casos de repouso que tem pacientes traqueostomizados, eu vou aspirar primeiro o dispositivo, porque eu não posso contaminar a via aérea. Eu estou indo dentro da via aérea do meu paciente. Então, eu aspiro primeiro o dispositivo, depois eu vou aspirar o nariz do meu paciente e, por último, a boca, porque a boca é mais contaminada do que qualquer outro local da via aérea do meu paciente. Se esse paciente não tem dispositivo, se é um paciente que a gente vai ter que aspirar só naso, né, que a gente chama de via aérea superior, então a primeira coisa que a gente vai aspirar vai ser via aérea superior, nariz, ok? Por último, sempre por último, cavidade oral. Então lembrem-se, do meio de menor contaminação para o meio de maior contaminação, porque senão a gente acaba tirando a esterilização do procedimento, esse paciente pode ter infecção,
tá? Se contaminou algum material, contaminou luva, contaminou sonda, tira tudo e coloca de novo, porque senão a gente contamina o paciente. E é melhor fazer o mesmo trabalho de colocar a luva novamente do que correr o risco de um paciente contaminado, principalmente via superior, que daí pode ter infecção bacteriana, infecção viral, esse paciente fica mal, né? E a gente não quer isso para ele, a gente quer melhorar o nosso paciente, ok? E por último, a gente tem as nossas manobras de expansão pulmonar, né? Então, é aquele paciente que tem sequela de COVID, é aquele paciente que apresenta aí quedas de saturação ainda, que não consegue desmamar do oxigênio, que a gente está tentando tirar ele do oxigênio, e que a gente observa que a gente precisa aí dar um gás nesse pulmão, deixar ele mais expandido, né? Deixar essas trocas gasosas mais bem feitas. Então, quais então são os objetivos da expansão pulmonar? A gente aumenta a expansibilidade, né? Consequentemente, a gente melhora essa ventilação, o paciente consegue respirar melhor, ele se sente melhor, melhora a dispneia, melhora essa troca de gás, então esse paciente, consequentemente, vai saturar melhor, né? Então, se esse paciente está com o pulmão fechado, se ele tem algum tipo de atelectasia, a gente consegue reverter essa atelectasia com esses procedimentos de reexpansão pulmonar, e esse paciente se sente muito mais capacitado em realizar as suas atividades de vida diária, exercício. Por quê? Porque a gente recupera o volume pulmonar dele e recupera as capacidades também do pulmão, ok? Mas para isso precisa fazer uma avaliação muito bem criteriosa em relação à expansão do pulmão. Então, geralmente vai ter diminuição do pulmão, ok? Do som pulmonar, desculpa. E aí a gente tem algumas manobras. As principais manobras, né, são a manobra do bloqueio torácico, o RPPI, né, que já é uma pressão positiva, exercício respiratório diafragmático, então lembra lá do ciclo ativo da respiração, e a drenagem postural, ok? Então, basicamente, do bloqueio torácico, a gente tem um direcionamento de fluxo, né? Se eu tô vendo que um lado do pulmão do meu paciente está com um som mais diminuído que outro, eu posso realizar aí essa manobra de bloqueio torácico nesse paciente, tá? Mas aí precisa de uma avaliação muito mais criteriosa, e vocês vão ver no final que tem uma coisa que é muito melhor, né, do que somente expansão pulmonar. Então, eu bloqueio um lado do tórax do meu paciente e peço para ele inspirar de um lado, inspirar, né, para o fluxo de ar ser direcionado para o ar que tem diminuição do som pulmonar. Então, ele vai puxar o ar. Aí, aqui, a gente pode associar com essa manobra aqui do lado que eu coloquei, né? Inspiração de tempos ou inspiração sustentada. Então, eu bloqueio o lado do tórax, direciono, empurro esse fluxo para o lado que eu mais quero que respanda, tá? E aí, esse paciente inspira, expira, de 3 de 10, de 4 de 10. A gente vai colocar aí algumas séries e algumas repetições para esse paciente ventilar. A manobra de reexpansão pulmonar que mais a gente vê que se faz é a inspiração em tempos ou a inspiração sustentada, mas essa manobra precisa que o paciente seja colaborativo, consciente, orientado, né? Então, inspiração em tempos, a gente vai pedir para ele fracionar a respiração. Então, ele vai ter que respirar 3 vezes. Então, ele vai fazer, expande o máximo de volume do pulmão e solta novamente. Ou a inspiração sustentada, que foi aquela que a gente viu no ciclo ativo da respiração. Então, eu puxo o ar, seguro 4 segundos, solto o ar. Tudo bem? Então, essas manobras são manobras de expansão pulmonar. Em alguns lugares, a gente tem aí a nossa bolsa válvula máscara, né? E a gente tem a ajuda da pressão positiva, mas aí é outro critério, né, de ventilação, que auxilia também essa expansão pulmonar. Aqui é só para vocês conhecerem. Então, tem pessoas que utilizam a bolsa válvula máscara para expansão, né, que acopla a máscara no ambu e vai empilhando o ar no pulmão do paciente, como se fosse uma inspiração sustentada para ganhar volume pulmonar. Mas nada disso é mais importante do que tirar o seu paciente do leito, ok? Então, os estudos, eles mostram pra gente
que as técnicas de reexpansão pulmonar para esse paciente que está demorando de desmamar do oxigênio, esse paciente que está demorando de sair dessa condição, né, de pouca ventilação pulmonar, eles mostram que o mais indicado a se fazer, que o que mais melhora o paciente é o treino do paciente fora do leito, né? Então, se é um paciente que pode sair do leito, que pode ser destaque, dá para ser destaque, dá para trabalhar com o paciente em uma postura que faça ele ser mais ativo, né, de trabalhar com ele essa função, essa atividade de vida diária, esse gasto energético em relação à função, é muito melhor do que qualquer exercício de reexpansão pulmonar. Então, ser um paciente colaborativo, ativo, que dá para tirar do leito, que dá para caminhar, que dá para fazer exercício aeróbico, exercício de força muscular, ou até mesmo pacientes que são acamados, mas que têm condições, com a nossa avaliação criteriosa, de sedestar no leito, é muito melhor do que realizar exercícios de expansão pulmonar. Isso que os estudos falam. Não que eles sejam ruins, eles são bons, mas a gente ganharia mais tempo e o paciente se recuperaria mais rápido quando a gente realiza exercícios com o paciente fora do leito, né? Porque a gente ganha musculatura, a gente ganha mais volume de pulmão, a gente ganha funcionalidade para esse paciente. Claro, isso se possível, isso se a nossa realidade permitir, né? Isso se o nosso paciente estiver apto a fazer isso. Mas também não custa avaliar aquele paciente acamado se dá para sedestar ele no leito, trocar ele um pouco de contexto, tudo bem? Então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês, para atualizar vocês em relação ao oxigênio, em relação às manobras, em relação ao cuidado com o nosso paciente. Eu acho que se a gente souber avaliar muito bem o nosso paciente, a gente sabe dar a melhor conduta para ele e o melhor para ele, né? Porque querendo ou não, ele é o amor da vida de alguém e a gente precisa cuidar dele porque foi isso que a gente escolheu e isso que está nas nossas mãos. Se a gente souber o que fazer, se a gente estiver atualizado, a gente não erra. E é isso, eu agradeço a atenção de vocês, agradeço ao Marcos, da NeuroMC, que tanto me ajudou, me apoiou, e se eu cheguei até aqui hoje foi justamente pelo apoio e pela confiança do Marcos e da Neurol, e eu tenho certeza que vocês vão brilhar muito na profissão, na carreira de vocês. Então, muito obrigada. Nós que agradecemos, Tayane, você sempre incrível aí, uma aula sensacional, nos manteve até agora, né, aprendendo, e é muito bom estar aqui com você hoje. A recíproca é verdadeira. Quero convidar meu amigo aí, professor Claudio Honor, para fazer as considerações finais. Gratidão em nome da Neurol e em nome de todos que estão presentes aqui hoje. Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, estão me escutando? Eu coloquei aqui o áudio, mas não está aparecendo para mim. Está me escutando, Tayane, Marcos, pessoal? Sim, Sim, tá ótimo. Legal. Primeiramente, eu agradeço o convite de estar participando aqui. A aula foi fantástica, né? E gostaria de também parabenizar todos, né, que dispuseram aí do seu tempo para estar aqui, né, conosco nessa manhã. E a gente viu o quanto foi importante. Tayane não tem nem muito o que falar, porque ela tem uma didática excelente, né, muito conhecimento, e eu achei a aula extremamente dinâmica, sabe? E com certeza vai agregar ao conhecimento de todos aqui. Eu já tive uma vivência hospitalar na área respiratória, iniciei na época, logo após a graduação, uma especialização, né, em respiratória, mas por questões, minha esposa teve uma questão de saúde, na época eu fui obrigado a parar e depois fui para neuromuscular. Mas é uma área também que eu acho muito importante nós conhecermos. Falando diretamente sobre a aula, eu vi que a Tayane fez um apanhado muito amplo, né, sobre a importância da administração do O12, em que momento nós devemos colocar, sobre também a questão do suporte ventilatório, dos dispositivos também que utilizamos. E uma coisa que ela deu muito ênfase e a gente precisa, né, prestar atenção no dia a dia, que é a questão também dos cuidados, né, da importância de observar os critérios de vigilância também. E é bacana, porque às vezes na dinâmica, no dia a dia, na correria, às vezes a gente pode deixar passar
e isso pode trazer um dano até paciente, como ela falou, na questão das infecções, tanto bacterianas quanto virais também. Eu achei importante também, muito bacana, que isso fala, né, o que a nossa profissão é muito isso, né, Thay? A questão do tocar, do observar, né? A terapia é com as mãos, não tem jeito, né? E na mudança de decúbito do paciente, quanto isso potencializa o resultado ali daquilo que nós estamos buscando. Thay, fantástica aula, adorei, quero assistir mais aulas suas e desejo aí todo sucesso aí. Obrigado aí pela humildade e pela disponibilidade de transmitir, dividir um pouco do seu conhecimento conosco, tão jovem, mas com conhecimento absurdo, assim. E vai longe, tá? Muito Eu que obrigado. agradeço. Obrigada, muito obrigada. Sempre um prazer estar com vocês. E Bom, obrigado, sendo Marcos, mais uma vez aí pela oportunidade de estar assistindo essa aula, e que foi incrível. eu que agradeço, agradeço a todos. Vamos disponibilizar essa aula no YouTube. Já já eu subo para a plataforma. Quero agradecer a todos mais uma vez. Em breve faremos outros eventos. É sempre uma honra estar com vocês aqui num sábado de manhã aprendendo com todos vocês. Todos são especiais, né? E sendo assim, eu encerro essa aula desejando aí um excelente final de semana a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado.